Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda de pé como você está, quem trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Nós vamos ler o versículo 28 e o 29. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui junto com os irmãos pela primeira vez. Eu já estava falando com o pessoal que eu já tinha acompanhado a igreja, eu acompanho essa igreja pelas redes sociais. Tenho alguns amigos que já pregaram, cantaram aqui, e eu sempre tive muito desejo de estar aqui com vocês. E para a glória de Deus, Deus preparou essa oportunidade. Então, eu sou muito grato a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Daniel, juntamente com a pastora Yara Costa. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor Kesley, muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por essa tão grande honra. Louvar a Deus também pela vida do pastor Jairo, que foi a ponte para que nós estivéssemos aqui. Louvar a Deus também pela vida da irmã Júlia, do irmão Renato, do Cleison, enfim, que foram bênção na minha vida, que me trataram muito bem. Muito obrigado por toda a forma com que me receberam, a toda a liderança, a toda a coordenação desse lindo trabalho. Meu sentimento é de gratidão e por isso, em palavras, eu só posso dizer muito obrigado. Trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos. Eu sou da Debrais Vila São José, São Caetano do Sul, e eu venho debaixo da bênção do meu pastor local, pastor Tacílio, e do meu líder maior, bispo Samuel Ferreira. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29, o texto diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Coloque sua Bíblia na cadeira, ainda de pé, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de glória, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor, graças te damos por estar na Tua presença. Senhor, eu vou pregar a Tua palavra e eu te peço, pelo poder da Tua palavra, levanta o caído, dá força ao desanimado, exalta o humilhado, abate o soberbo, alegra o triste, dá paz ao aflito, cura o enfermo, liberta o possesso, dá ânimo para aquele que está cansado, dá forças para aquele que está desanimado. Senhor, de mim eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Eu prego, mas o dom não é meu, é teu. Eu prego, mas a casa é tua, o povo é teu, a igreja é tua, o pregador é teu. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o convidado especial desta festividade, porque se tiver pregador e não tiver a tua presença, não tem nada. Se tiver cantor e não tiver a tua glória, não tem nada. Se tiver lotado de gente, a tua presença não estiver conosco, não tem nada. A tua presença é o diferencial, é o que dá vida ao ambiente, é que deixa o negócio mais gostoso. Talvez alguém entrou aqui, meu Pai, e ainda não conseguiu dar glória a Deus ainda, mas eu te dou graças, mas eu te dou glórias. Eu te dou graças porque eu estou vivo, eu te dou graças porque eu estou de pé, eu te dou graças porque grandes foram as batalhas para que eu não chegasse até aqui,
mas o laço quebrou e eu escapei para a honra e glória do teu nome. Fala com a tua igreja, Jesus, e continua conosco, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um aviso para vocês. Eu prometo que eu vou ser muito breve. Eu trouxe o meu material, eu trouxe alguns cones trufados. Tem um mistério nesses doces, irmãos, que quem come não engorda, quem é feio fica bonito, e quem está encalhado no mesmo ano casa. É muito forte. O pastor disse que aqui não tem gente feia e nem gorda. Então encalhado não sei se tem, mas se tiver, quando comer o cone desencalha na hora. O valor do cone é apenas R$5 para abençoar a sua vida. No final do culto vai estar sendo vendido. Você vai estar ajudando o meu ministério e vai estar sendo bênção para a minha vida. Eu vou pedir a atenção de vocês. Posso colocar desse lado aqui? Eu vou pedir a atenção de vocês, principalmente nesses primeiros 10, 15 minutos, porque como a introdução tende a ser um pouco cansativo. Eu começo falando baixo, mas eu prometo para vocês que depois eu vou falando mais alto, depois melhora. Obrigado. Quem me ouve, por favor, diga amém. Quem me ouve, diga glória a Deus. Vamos lá. O autor desse livro, Joel, o seu nome significa o Senhor é bom. Não se sabe muito sobre ele, mas é certo que ele viveu em Judá e profetizou em Jerusalém. Os estudiosos não têm conseguido dar com absoluta certeza ou com absoluta convicção o tempo em que esse livro foi escrito. Porém, muitos estudiosos acreditam que ele realizou o seu ministério entre 835 e 805 a.C. Joel tinha uma familiaridade com sacerdotes, então isso sugere que ele tenha sido um profeta sacerdotal. O seu livro foi escrito num tempo de muito desafio. O seu livro foi escrito num tempo muito complicado. O livro de Joel é escrito num tempo de grande devastação em Judá, porque o povo de Deus era escolhido, sim, era separado, com certeza, ninguém poderia negar isso. Só que o problema é que eles haviam se tornado indiferentes em relação a Deus. Pior do que alguém do mundo é um crente mundano. Pior do que alguém que está lá fora é um cristão que está dentro com pensamentos de fora, vivendo uma vida de fora. O povo de Deus havia feito isso. Mesmo sendo povo de Deus, eles haviam mergulhado na idolatria. Só que falta de aviso não foi. Moisés já tinha alertado muitos anos antes que se uma nação se tornasse desobediente, gafanhotos iriam destruir as árvores, flores, plantas e suas terras. Só que sempre existe gente, problema do ser humano, que prefere pagar para ver. É o que acontece. O povo ouve por aqui, sai por aqui, e esse dia chega. Uma enorme praga de bichos vem, destrói a vegetação do país, deixando todas as pessoas e os seus animais sem comida. A seca também castiga não só as pessoas, mas castiga a terra, castiga o solo. Não havia uma só região de Judá que não estivesse sofrendo. As condições eram tão desastrosas, eram tão críticas, eram tão complicadas, que faz o profeta Joel ver uma única explicação para isso. Joel acreditava piamente que isso era um castigo de Deus por causa dos pecados do povo. E é justamente por isso que ele entende que ele tem que tomar uma atitude.
ele tem que tomar uma decisão, e é por isso que ele chama os israelitas para o arrependimento. Perceba, primeiro Joel chama o povo para o arrependimento, para depois enfatizar o que o Senhor traria de benefício. Primeiro Joel chama o povo para conserto, para depois explicar ao povo sobre os benefícios do conserto. Depois de chamar o povo ao arrependimento, Joel faz questão de enfatizar que depois desse arrependimento, o Senhor traria restauração, o Senhor traria mudança, o Senhor lhes daria uma vida nova, uma história nova, mas depois de um arrependimento. Porque Deus nunca trabalhou no meio de bagunça, Deus nunca trabalhou no meio de desordem. E a gente costuma dizer uma frase que Deus escreve por linhas tortas, e isso é mentira. Deus endireita a linha para depois ele escrever. Deus endireita a linha para depois ele trabalhar. As profecias de Joel se tornaram ainda mais diretas, tanto que uma certa vez Joel chega a falar: se vocês estão pensando que gafanhotos e a seca são ruins, então esperem para ver o dia do juízo final de Deus. O zumbido dos gafanhotos será substituído pelo trovão de Deus, que virá do alto do monte Sião. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue. Só que o interessante em Joel é que ele, como verdadeiro profeta, ele não traz apenas coisas assustadoras, ele não traz apenas coisas sobre destruições. Joel revela também que após o julgamento final de Deus, o Senhor vai derramar do seu Espírito. E isso é interessante, porque isso revela o caráter do profeta. Porque profeta não é só quem traz desgraça para o povo. Isso não é profeta. Profeta não é só quem traz coisa ruim para o povo, porque isso é sacerdote do caos. E a gente costuma confundir entre sacerdote do caos e profeta. Profeta fala o que Deus mandou falar, só que ao mesmo tempo também fala dos benefícios de quem se consertar e se arrepender diante de Deus. Então existe essa diferença. Joel é profeta e ele profetiza que pode haver vitórias, que pode haver prosperidade, que pode haver bênçãos, mas se tiver conserto, se tiver arrependimento sincero. Porque Joel sabia que quando a igreja resolve se voltar para Deus, Deus se compadece do seu povo. E quando Deus se compadece do seu povo, irmão, pode levantar a bandeira de vitória. Porque quando Deus resolve se compadecer do seu povo, há uma mudança radical, há um giro 360. Em vez de fome, a fartura. Em vez de opressão do inimigo, a libertação. Em vez de tristeza, a alegria. Em vez de seca, a chuvas abundantes. Em vez de prejuízo, a restituição. Em vez de vergonha, a louvor. Em vez de lamentação e solidão, a presença de Deus no ambiente. Por quê? Guarde isso. Porque aonde a porta do arrependimento é aberta, os portais da graça são escancarados. Vou falar de novo que eu quero que você guarde isso. Onde a porta do arrependimento é aberta, os portais da graça são escancarados. Porque sempre haverá esperança de restauração aonde houver sinais de aquebrantamento. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 28 e 29 do capítulo 2 de Joel. E a dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Alguns estudiosos chegam a dizer erroneamente que esse texto não serve para nós,
que esse texto não serve para a igreja dos dias de hoje, que só serviu para Israel no dia de Pentecostes, mas eu não penso assim, até porque em Atos capítulo 2, Pedro não diz que a profecia de Joel estava se cumprindo. Pedro afirma que o mesmo Espírito Santo sobre o qual Joel havia escrito, havia tomado o ambiente e dado poder aos cristãos para louvar a Deus em várias línguas, compreendidas pelos judeus que se encontravam reunidos em Jerusalém. Outro detalhe, se você analisar, você vai ver que nessa profecia de Joel, Joel diz que haveria prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, mas no dia de Pentecostes não há registro algum dessas coisas na Bíblia. E olha o que a Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 23, o texto diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. Então vamos lá, no primeiro mês. Então, segundo diversos estudiosos, o Pentecoste que acontece em Atos 2 é a primeira chuva, a chuva de temporã. E a última chuva, a chuva de serôdia, segundo eles, aconteceu com a chegada do pentecostalismo. Só que mesmo assim, esse texto cai como uma luva nos nossos dias. Ele serve para a igreja, sim. Ele serve para nós, sim. Ele serve para a minha geração, sim. Porque a igreja de hoje precisa urgentemente de um grande reavivamento. A igreja, e eu vou falar uma coisa aqui, a igreja necessita ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é questão de luxo. Ser cheio do Espírito Santo é necessidade. A igreja precisa de um grande reavivamento, porque os tempos são maus, porque a apostasia está entrando dentro dos templos, porque estão querendo banalizar a igreja de Cristo, porque estão querendo normalizar o anormal, porque estão querendo tornar correto o que é errado. E então ou passamos por um reavivamento, ou vamos viver um funeral. Então precisa vir um reavivamento nos nossos dias, para que os cristãos voltem a testemunhar com eficácia, para que venhamos compreender as Escrituras, para que venhamos voltar a glorificar a Deus nos nossos cultos, para que venhamos voltar a orar de acordo com a vontade de Deus e não com as nossas vontades, para que venhamos desenvolver não só uma roupa de cristão, mas uma espiritualidade, uma mentalidade, um caráter de cristão. E isso só vai acontecer se nós vivermos um grande avivamento. Mas para vivermos um grande avivamento, é necessário aprendermos algo que Joel aprendeu. Perceba que Deus começa falando na boca de Joel: e há de ser que depois, e há de ser que depois. Segundo Moody, um grande estudioso, a palavra depois considera um período bem além das pragas, bem além dos gafanhotos, bem além do arrependimento, da restauração de Israel. Então isso quer dizer que Joel se desliga do presente, Joel se desliga do que está acontecendo, e ele levanta os olhos para olhar para o futuro, ele levanta os olhos para mergulhar. Ele se desliga da parte terrena, porque se Joel se liga na parte terrena, ele vê o povo problemático. Se Joel se liga na parte terrena, ele vê o povo idólatra.
Se Joel se desliga na parte terrena, ele vê coisas que impossibilitam um avivamento. Mas quando ele fecha os olhos e se conecta no trono da graça, ele vê um reavivamento espiritual, ele vê livramento para Israel. Mas Joel só vê tudo isso porque ele teve coragem e disposição para sair da terra. Ele só vê tudo isso porque ele teve coragem para se desligar um pouquinho. E lá vai, quem tem coragem e disposição para se desligar da terra e mergulhar em níveis mais profundos, vive coisas que ninguém nunca viveu, fala coisas que ninguém nunca falou, sente coisas que ninguém nunca sentiu. Você pode olhar para esse crente que está do seu lado, olha para ele, olha para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele e diga: você tem coragem de se desligar um pouquinho da terra? Diz isso para ele, diga. Não, irmão, teve gente que olhou, mas não falou. É muita gente, mas eu estou aqui em cima e eu consigo ver. Dá uma olhada para esse crente. Se ele estiver dormindo, pode dar um glória a Deus no ouvido dele e diga para ele: tem coragem de se desligar um pouquinho da terra? Tem coragem de se conectar no trono da graça? Tem coragem de mergulhar no oceano do Espírito? Tem coragem de se aprofundar nos mistérios de Deus? Porque eu te garanto que se tu tiver coragem de se desligar um pouquinho da terra, tu sai daqui no mínimo carregado com a presença de Deus. Oh glória! Se tu tiver disposição para esquecer um pouquinho da crise, dos problemas, das dificuldades, do que está dando errado, da porta que fechou, daquilo que não aconteceu, eu te garanto que você sai daqui no mínimo cheio da graça. Pregador, mas é que esse culto inteiro eu ainda não senti Deus. É claro, você veio para a igreja, mas só teu corpo está aqui, porque tua mente está preocupada com o que ficou em casa, porque teu coração está preocupado com outra coisa. Você chegou, mas está preocupado se teu time está ganhando ou está perdendo. Lá vai. Em todo culto sempre tem dois tipos de crente. Tem aquele que vem para a igreja, mas ele está preocupado com a crise no Brasil, com a gasolina, com a janta depois do culto. Ele está preocupado com qualquer outra coisa, menos com o culto. Mas tem outros que estão dizendo: da porta para fora da igreja eu me preocupo, mas da porta para dentro eu me conecto. Oh glória! Da porta para fora eu me preocupo, mas da porta para dentro eu entro para dar lugar. Quem é você desses dois crentes aí? Quem é você? Aqui eu estou vendo crente que veio para se conectar. Eu estou vendo crente que veio para dar lugar. Eremaia Xanda, Eremassuri. Posso falar mais? Vai ter crente que vai sair desse culto criticando, vai ter gente que vai sair reclamando, mas vai ter outros que vai sair dizendo: eu fui para adorar, fui para dar lugar e sair cheio da graça. Eu fui para adorar e sair cheio da presença. Quem vem para criticar, sai criticando. Agora quem vem para ser cheio, sai transbordando da presença de Deus. Oh glória, oh glória. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida, e se você entender, você dá glória. Eu te garanto que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu te garanto, eu te garanto que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Por quê? Porque essa noite tem graça para quem quer graça, tem unção para quem quer unção, tem água para quem está sedento, tem pão para quem está faminto, tem autoridade nova, tem graça nova, tem mistério de Deus na terra. Eu não sei se alguém recebe, eu não sei se tem jovem para entender, mas se pelo menos 3 entendeu o que eu estou falando aqui. Mas essa noite eu preciso que você olhe e diga: eu estou disposto a mergulhar. Mas se tu estiver disposto a mergulhar, Deus vai mudar teu jeito, tua mentalidade, teu caráter, tuas ações, e você vai dizer: realmente eu saí daquele lugar cheio, transbordando da presença de Deus. Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto, levante a mão lá em cima. Quem está disposto, levante a mão lá em cima. Quem está disposto, levante a mão lá em cima. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui para perder tempo. Você não veio aqui por coincidência. O negócio de você estar aqui é outra coisa. É Jesus-cidência. Foi Ele que trouxe você aqui nessa noite, e é Ele que tem algo para te entregar aqui hoje. Quem veio sedento por Ele, abra sua boca para adorar a Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Tá ficando bom, tá melhorando aqui. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei. Duas coisas me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Deus está falando em primeira pessoa. Eu derramarei. Se é Deus que está falando, então a promessa não é de Joel, a promessa é do próprio Deus. E promessa de Deus, Ele cumpre. Oh glória! Promessa de Deus, Ele cumpre. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, e nenhuma delas pode cair por terra. E quando é Deus que determina, irmão, acabou. E quando é Deus que falou, está falado. Eu estou pregando para gente aqui que pode não ter muita coisa, mas tem uma promessa de Deus. E se tem uma promessa de Deus, ainda que a tua realidade diga que não, se é promessa de Deus, vai se cumprir. Oh glória, ainda que as tuas condições digam que não, se é promessa de Deus, vai se cumprir. Ainda que alguém diga que não, se é promessa de Deus, vai se cumprir. Eu estou falando com jovens aqui, que pode não ter um carro, mas tem promessas. Que pode não ter uma casa própria, mas tem promessas. Que pode nunca ter pregado para uma grande multidão, mas tem promessas. Que pode nunca ter cantado para um grande público, mas tem promessas. Que pode nunca ter viajado de avião, mas tem promessa. Que pode nunca ter ido para a Europa, mas tem promessa. Que pode nunca ter conhecido os Estados Unidos, mas tem promessa. Que pode não ter uma família ministerial, mas tem promessa. Que pode não ter nascido num berço de ouro, mas tem promessa. E se tem promessa de Deus, irmão, seja qual for a situação desfavorável, ou eu estou sentindo Deus aqui, seja qual for a situação complicada, a promessa de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, ela vai se cumprir. Porque quando é promessa de Deus, ninguém pode impedir. E não é que não vão tentar, podem até tentar, mas impedir é outra coisa. Quer ver? O sinédrio judeu tentou abafar a obra do Espírito Santo. Como foi que eles tentaram abafar? Vamos aceitar os apóstolos, vamos prender os apóstolos. Os imperadores romanos tentaram com fúria acabar com a igreja. Como assim? Pegaram cristãos, jogaram em arenas, queimaram em praça pública, mataram a fio da espada. E o que aconteceu? Pensaram que tinha acabado, só que o sangue dos mártires se tornou a sementeira do evangelho, porque promessa de Deus ninguém consegue parar. Oh glória a Jesus, aleluia. Segundo, a promessa de Deus não é algo limitado. Como assim? Deus não diz assim: eu gotejarei, eu colocarei, eu encherei. A promessa de Deus é: eu derramarei. A promessa de Deus não é algo contado em pequenas quantidades, porque o céu não está em crise, porque Deus não perdeu o controle. A promessa de Deus não é gotejar, a promessa de Deus é derramar. Nós não podemos pensar que já recebemos tudo que deveríamos receber do Espírito Santo, porque o céu tem mais para nós. Não pense você que se você sair transbordando daqui hoje, você não precisa vir amanhã, você não precisa vir depois, você não precisa vir próxima semana, porque Deus não quer gotejar em você. Deus quer derramar, Deus quer derramar, Deus quer derramar, Deus quer... Glória, oh glória. A igreja não pode se contentar com pouco. Nós não podemos nivelar a vida com Deus apenas a pequenas experiências espirituais. Deus pode fazer mais, e Deus quer fazer mais. Só que tem um porém: não adianta eu jogar tudo para Deus. Deus quer fazer mais, mas eu preciso estar disposto a me entregar mais. Eu preciso
precisa estar disposto a dar mais de mim. Por quê? Porque o nível da minha entrega revela o tamanho da minha satisfação. Chega de falar de experiência dos outros. Deus quer fazer você viver as suas experiências. Chega de falar de testemunho dos outros. Deus quer fazer você ter o seu testemunho com Ele. Mas vamos lá, o que é que vai ser derramado? Deus diz: derramarei do meu Espírito. Só que para Deus derramar do seu Espírito, eu preciso estar disposto a me esvaziar do meu eu. Glória a Deus, diminuiu, mas eu vou continuar aqui. Para Deus derramar do meu Espírito, eu preciso estar disposto a me esvaziar das minhas vontades. Porque não adianta dizer: Deus, derrama do teu Espírito, e a amizade que Deus diz para mim tirar, eu não quero tirar. Porque não adianta eu pedir para Deus derramar do Espírito dele, e se Ele mandar eu ir para um lugar, eu digo que eu não quero ir. Se Ele mandar eu falar alguma coisa, eu digo que eu não quero falar. Se Ele mandar eu cortar alguns relacionamentos, eu não quero cortar. Entenda, para Deus derramar do meu Espírito, do seu Espírito, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. O Espírito é o princípio da vida do homem. O Espírito produz poder profético. O Espírito Santo desempenha um papel ativo na criação. O segundo versículo da Bíblia diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi o seu Espírito que soprou no homem o fôlego de vida, e ainda hoje é o Espírito Santo que continua dando vida à igreja. Oh, glória a Deus! Todo avivamento que não vem de Deus, que não vem do Espírito, pode ser agitação, pode ser movimento, mas não é avivamento. Porque Spurgeon disse: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma ser salva sem a obra do Espírito Santo. Pode faltar muita coisa em nossos cultos, mas não pode faltar a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Porque quando tem a presença do Espírito Santo no meio da igreja, tem a consequência. E qual é a consequência? O culto não fica vazio, o culto não fica incompleto. Qual é a consequência? O versículo diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Só que vamos entender esse versículo para você dar um glória a Deus melhor. Vamos analisar o resultado do derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento não é apenas uma profecia, mas é uma quebra de barreiras, é uma quebra de julgos. Por quê? Porque o texto não diz apenas: vossos filhos profetizarão. O texto diz: vossos filhos e vossas filhas. Vossos filhos e vossas... Gente, me ajuda. Vossos filhos e vossas... Certo. Por que o texto faz questão de detalhar vossos filhos e vossas filhas? Porque antigamente as mulheres não tinham voz, não tinha direitos, não tinha autoridade. Então, se a gente fosse analisar a lógica humana, o Espírito só seria derramado nos filhos. Só que aí que está o porém: quando o avivamento chega, ele quebra a lógica humana. Não, tem alguém entendendo? Eu estou sozinho aqui. Quando o avivamento chega, ele quebra a lógica humana. Porque Deus não fica refém da forma humana de fazer. Deus não fica refém de nada e nem de ninguém. Com essa promessa, Deus está dizendo: se eu derramarei sobre todos, eu vou usar todos. Oh, glória! Se eu derramarei
derramarei sobre todos, é porque eu não tenho propósito apenas na vida de alguns, eu tenho propósito na vida de todos. Não é só alguns que vão profetizar, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Posso liberar a palavra? Deus não quer usar alguns que estão aqui hoje, Deus quer usar todos que estão aqui hoje. Oh glórias, oh glórias. Deus quer usar você. Você pode apontar o dedo, irmão, a gente está no evento de jovem, então não deixa ele dormir não. Aponta o dedo para ele, e diga: Deus quer usar você. Diz para ele. Não, melhor aí se diz: a profecia é para vocês. A profecia é para vocês. A profecia é para vocês. Por quê? Porque Deus quer usar todos. Mas nem todos é rico, mas a promessa é para todos. Mas nem todos dão uma faculdade, mas a promessa é para todos. Mas nem todos nasceram em berço de ouro, mas a promessa é para todos. Por quê? Porque com Deus não tem distinções. Porque com Deus não tem separação. Porque com Deus não tem acepção. Na igreja de Deus não há espaço para marginalização de criança, de jovem, de mulheres. O Deus que usa os servos também usa as servas. O Deus que levanta os homens também levanta as mulheres. O Deus que levanta os velhos também levanta os jovens. Quem acredita nessa palavra? Aleluia, aleluia. E a promessa, sabe o que é o melhor de tudo? É que o texto ainda diz assim: vossos filhos e vossas filhas. Então isso quer dizer que não só os pais serão cheios do Espírito Santo, mas os filhos também serão cheios. Por que, pregador? Porque, irmão, você pode ser novo, mas uma hora você vai partir. Uma hora eu vou partir. E quando alguém de Deus morre, nada de Deus pode morrer. A chamada precisa permanecer viva. O ministério precisa permanecer vivo. Então Deus está dizendo: eu não vou interromper a promessa. Aleluia. Vai haver continuidade de dons. Vai haver continuidade da promessa. Vai haver continuidade da unção. Eu vou deixar claro aqui. Eu não sei se todos os pais estão aqui, é provavelmente que não, mas eu vou dizer uma coisa para os pais que me assistem: ô pai, ô mãe, pode ficar tranquilo que até da tua semente Deus está cuidando. Ô glórias. Eu estou pregando para filhos aqui, para filhas aqui, que talvez tenham uma grande responsabilidade, porque os pais foram uma bênção, porque a família foi uma bênção, e isso pesa sobre você. Você também vai ser uma bênção. Recebe a palavra. Você também será uma bênção. Você também vai marcar a tua geração. Por quê? Porque Deus fez uma promessa ao teu pai, Deus fez uma promessa à tua mãe, e a promessa é: fica tranquilo que da tua linhagem eu cuido. Fica tranquilo que da tua semente eu cuido. Fica, ai, oh glória. E Deus valoriza esse negócio de pai, sabia? Deus valoriza esse negócio. É por isso que quando Deus ia falar com Jacó, é por isso que quando Deus ia falar com Isaac, Deus sempre dizia: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, para dizer: o negócio não começa contigo, porque antes de fazer a promessa para você, eu fiz a promessa para o teu pai. Eu fiz a promessa para o teu pai. Aleluia, aleluia. Eu estou pregando para gente aqui que o diabo já se levantou para tentar te matar, já se levantou para tentar te destruir, já se levantou para tentar acabar com a tua vida. Mas sabe o que é que aconteceu? Por causa do teu pai,
por causa da tua mãe, Deus te guardou, Deus te blindou. Eu estou pregando para jovens aqui, que talvez agora estão firmes na igreja, mas não foi todo o tempo assim. Talvez você já parou no meio do caminho, talvez você já ficou fraco, talvez você já quis desistir, e aí o diabo olhou e disse: é agora que eu mato ele, é agora que eu paro ela. Aí quando o diabo foi pegar, Deus olhou e disse: epa, nele não, eu conheço o pai deles, eu conheço a mãe deles, eu conheço. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão, eu vou profetizar. Você pode levantar a sua mão, eu vou profetizar. Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando de vocês. Está cuidando do teu irmão, está cuidando do teu parente, está cuidando do teu pai, está cuidando da tua mãe. E eu vou liberar, e se você tiver glória, você reage. Você não será mais um fruto do sistema, você não será mais um fruto da corrupção, você não será mais um alcoólatra, você não será mais um viciado, você será uma tocha, você será um tição tirado do fogo. Quem tem glória para liberar? Quem tem aleluia para liberar aqui? Aleluia, aleluia. E gente, é por isso que o avivamento é necessário, para quebrar julgos que tentam impor. E a promessa de Deus não para por aí. A promessa ainda é maior. Deus ainda diz: vossos velhos terão sonhos, oh glória, e vossos jovens terão visões. Porque o Deus que enche os velhos enche os jovens também. O Deus que usa os velhos usa os jovens também. Ele não se limita à experiência do velho, e Ele não se limita ao vigor dos jovens, porque se Ele quiser, Ele torna o jovem mais sábio do que o velho, e o velho mais forte do que os jovens, porque aonde o Espírito de Deus opera, velhos e jovens têm a mesma linguagem, têm o mesmo ideal, tem a mesma paixão, tem o mesmo propósito. Mas não para por aí, e eu estou encerrando. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. Quando fala de servos, fica subentendido que esses servos são de uma classe inferior. E é por isso que esse versículo é necessário. Porque os doutores judeus costumavam dizer que a profecia, que o poder, que a unção só vinha para aquele que era sábio, para aquele que era valente e para aquele que era rico. Então eles limitavam, eles diziam: tem uma classe menor, Deus não pode usar. Não tem um estudo tão grande, Deus não pode usar. É meio tímido, Deus não pode usar. Eles diziam que a promessa só servia para quem era rico, valente e sábio. Só que aí vem a palavra de Deus dizendo: se for servo, se for servo, eu derramo do meu Espírito. Aleluia. Você está se preocupando em ser servo? Você está se preocupando em servir? Servir teu pastor, servir tua liderança, servir tua igreja, porque isto é uma forma de servir a Deus. Se você for servo, a promessa também cabe sobre vocês.
Porque não existe limitações para um Deus ilimitado. Oh, glória a Deus. Só que vamos lá, sabe o que é o melhor de tudo? Isso aqui é para tu dar glória, irmão, presta atenção. Com frequência, nós lemos no Antigo Testamento sobre o Espírito do Senhor sendo apenas gotejado, digamos assim, sobre os juízes, sobre os profetas, que Deus levantou para realizar serviços extraordinários. É por isso que Eliseu pede porção dobrada, porque só o gotejamento já era algo absurdo, já era algo incrível. Só que agora a promessa de Deus não é gotejar, a promessa de Deus é derramar. Então peraí, agora é o melhor de tudo. O Espírito que gotejava nos profetas, o Espírito que gotejava nos nobres, nos juízes, agora é derramado nos servos. Não, você não entendeu não, vou falar de novo para ver se tu dá um glória mais alto. O Espírito que era gotejado nos grandes, nos poderosos, naqueles que são exemplo para nós, são derramados nos mais simples servos, para mostrar o quê? Que quando o avivamento chega, não tem preconceito social, não tem diferença entre o rico e o pobre, entre o grande e o pequeno. A promessa de Deus é derramar. Derramar em quem? Derramar nos mais desacreditados, derramar naqueles que ninguém dá nada, derramar naqueles que ninguém enxerga potencial, derramar naqueles que ninguém valoriza. Oh glória! Porque quem olhava para os gafanhotos destruindo a terra, porque o povo não se arrependeu, jamais conseguiria enxergar um cenário de avivamento. Quer ver? As mulheres não tinham direito, os jovens não tinham experiência, os velhos não tinham vigor, os servos eram desprezados. Mas é justamente nessa hora que precisa entrar o avivamento, para quebrar barreira, para destruir preconceito, para despedaçar o jugo, para mostrar que quando o avivamento chega, não tem mulher que não possa ser usado, não tem jovem que não possa ser usado, não tem ancião que não possa ser usado, não tem servo que não possa ser usado. Oh glória a Jesus! Alguém pode adorar a Ele nesta... E eu vou encerrar essa mensagem, mas vou encerrar dizendo: a promessa foi feita para vocês. A promessa cabe em vocês. A promessa tem as tuas medidas. Eu sei que é chato, eu sei que já bateu a cota também, mas eu gostaria que você profetizasse para pelo menos 4 pessoas, porque tem gente que chegou aqui desacreditado, porque tem gente que chegou aqui injustiçado, porque tem gente que chegou aqui ferido, dizendo: será que serve para mim? E Deus está dizendo: a promessa é para vocês, a graça é para vocês, a unção é para você, a autoridade é para você, o mistério é para você, o renovo é para você. Você pode bater na mão de 3 pessoas aí e dizer: a promessa tem tua medida. Diz para eles: a promessa tem tua medida, tem o teu nome, tem o teu endereço, tem o teu RG, tem o teu CPF. Pregador, mas eu acho que o meu tempo já passou. E quem disse que Deus tem restrição de idade para usar alguém? Pregador, mas eu acho que já foi. E quem disse que Deus se limita ao teu tempo? Pregador, o problema é que eu não vim de um berço de ouro. E quem disse que Deus precisa disso para usar alguém? O problema é que eu não sou tão inteligente. E quem disse que Deus se limita ao estudo humano? Deus não está querendo os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais capacitados. Deus está querendo os mais dispostos. Quem é disposto? Quem é disposto? Eu quero convidar só quem é disposto a dar 15 segundos de glória, porque talvez desse glória Ele te enche, Ele te renova, Ele te toca, Ele te sara, Ele te batiza, Ele te cura, Ele te liberta. Quem tem 15 segundos de glória, solta a glória, vai. 15, 14, 13, 12,
11, Tarebaia, 10, 9, 8, Gelebara séria, 7, eu estou ouvindo barulho de glória. 5, 4, 3, 2, 1. Pega a promessa, que ela é para você. Ela é para você. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Você pode cantar. E enche-me de novo. Eu quero ouvir o barulho da igreja, vai. Espírito. Batizado com o Espírito Santo, a vir aqui na frente, porque a promessa é para você. Você que quer receber batismo com o Espírito Santo hoje, vem aqui na frente. Mateus, eu quero que dons espirituais sejam destravados. É a tua chance. Vem aqui na frente. Mateus, eu só tenho a promessa. É com você que eu estou falando. Cadê o primeiro corajoso? Está chegando aqui. Cadê os corajosos? Cadê os dispostos? Vem como em pé.